A inexplicável lenda do cavalo maldito que enfrentou o sinistro demônio. Revelações arrepiantes. Em uma pequena cidade esquecida por Deus, onde o silêncio da noite era interrompido apenas pelo canto dos grilos, a lenda do cavalo maldito ganhava vida. Diziam que ele vagava pelas ruas desertas, suas patas batendo no chão como um sussurro sinister. Somente aqueles que haviam cruzado seu caminho podiam sentir o verdadeiro terror. Um arrepio na nuca, o coração acelerado e uma sensação de que a morte se aproximava. E em meio a isso tudo, Pedro, um mecânico de 35 anos, carregava o peso da responsabilidade por sua família. A esposa Clara e os filhos, Lucas e Sofia. À medida que pessoas desapareciam na cidade, a tensão se tornava palpável. No bar da esquina, as conversas que antes eram alegres ressoavam como eco de desespero. "O cavalo maldito", dizia um vizinho com olhos esbugalhados. "Ele veio para levar nossas almas." E com cada relato, os vizinhos que um dia eram amigos se tornavam estranhos. O medo os transformara. Naquela noite, ao sair do trabalho, Pedro ouviu um relincho distante, tão profundo que fez seu sangue gelar. Ele apressou o passo, seu instinto gritando para que voltasse para casa. Clara, na calada da madrugada, ouviu um barulho insistente na porta. Um vento gélido atravessou a casa, fazendo suas mãos tremelicar. Os filhos dormiam, mas o pânico tomou conta dela. O que seria aquilo? Desesperada, ela segurou Lucas e Sofia enquanto uma sombra se movia do lado de fora. O que poderia ser? Apenas o vento? Ou algo muito pior? O silêncio se tornava ensurdecedor, uma promessa de que algo mau estava à espreita. Conforme mais e mais moradores desapareciam, a desconfiança crescia entre aqueles que ainda permaneciam. Um velho amigo de Pedro, Miguel, se mostrava cada vez mais recluso, evitando divisões e qualquer tipo de ajuda nas buscas. Isso alimentou a paranoia de Pedro, que começou a se perguntar: e se ele não for quem pensávamos? Miguel sempre teve segredos, coisas que preferia manter enterradas. Seria possível que ele tivesse alguma conexão com essas lendas sombrias? Naquela noite sem lua, rodeado pela escuridão, Pedro decidiu confrontar Miguel. Ele caminhou pelas ruas desertas. A única companhia era o eco de sua própria respiração. O relincho parecia mais próximo, e sua mente corria. Ele chegou à casa de Miguel, o coração batendo como um tambor de guerra. As sombras pareciam se mover atrás dele, olhos invisíveis observando a cena. Ele bateu na porta com fúria, e o silêncio que veio em resposta o fez tremer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Pedro olhou em volta. As sombras pareciam mais densas, mais ameaçadoras. O relincho que agora soava como um riso macabro se espalhou pela noite, arrepiando sua pele. E se tudo isso não fosse apenas uma lenda? E se o verdadeiro monstro estivesse mais próximo do que ele pensava? Prestes a abrir a porta de Miguel, Pedro se viu paralisado pela dúvida. Seriam os amigos capazes de se tornarem a maior ameaça? A luta pela verdade e pela segurança de sua família estava apenas começando. E a lenda do cavalo maldito poderia não ser a única coisa a temer. Pedro hesitou por um momento interminável, a mão parada a poucos centímetros da maçaneta. O relincho que ecoava na escuridão tornava tudo mais real, mais aterrador. Era como se aquele som chamasse por ele, zombando de sua coragem. Finalmente ele girou a maçaneta e abriu a porta. O rangido parecia um grito perdido nas trevas.
A casa não estava vazia. Miguel estava lá, mas a expressão no rosto do amigo não era normal. Seus olhos brilharam de uma forma estranha, como se houvesse algo de sobrenatural neles. Ele parecia mais pálido, quase etéreo. Pedro. Miguel começou, sua voz soando como um sussurro distante. Você não deveria estar aqui. Precisamos conversar, Miguel, sobre o cavalo maldito, sobre você. O riso que se seguiu foi um som grotesco, como se Miguel estivesse rindo de uma piada macabra que apenas ele entendia. Você não sabe o que está dizendo. Melhor voltar para a sua família, amigo. O que você não entende é que há coisas que devemos deixar em paz. O coração de Pedro disparou. Algo nele dizia que Miguel não apenas sabia, mas estava profundamente enredado nas lendas que cercavam a cidade. Ele não poderia voltar para casa sem respostas. Eu preciso saber o que você esconde. Pedro exigiu, avançando um passo em direção a Miguel. Nesse momento, o ambiente ao redor deles pareceu mudar. O ar se tornou gelado e um vento forte soprou pela sala, batendo nas paredes como se tentasse empurrá-los. Do lado de fora, o relincho intensificou-se, agora misturado com ecos de gritos distantes. É ele, não é? O cavalo maldito? Pedro perguntou, lutando contra o medo crescente que envolvia seu corpo. Você tem a ver com isso? Miguel deu um passo para trás, o pânico estampado em seu rosto. Você não sabe o que está dizendo, Pedro. Você não deve chamá-lo. Ele se virou, olhando para a janela atrás dele, os lábios tremendo. Pedro seguiu seu olhar, e o que viu o deixou paralisado. Uma sombra elevada se movia rapidamente pelas ruas. O cavalo maldito. Ele estava ali. A criatura se apresentou, seus olhos brilhando como carvão em brasa, enquanto potes de fumaça se erguiam ao seu redor, envolvendo tudo em uma atmosfera de horror. A única maneira de sobreviver é seguir as regras que não conhecemos. Miguel gritou, sua voz se quebrando sob a pressão do terror que se aproximava. As paredes pareciam pulsar. A casa tremia, como se o próprio lugar estivesse reagindo à presença do cavalo maldito. Era como se os gritos de amedrontados ecoassem desde os próprios porões da cidade, reverberando em seu íntimo. Antes que Pedro pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando uma noite ainda mais escura. E lá, no limiar do som e da luz, a figura do cavalo maldito se posicionou, como um ominoso arauto da morte. Seu relincho agora era um grito ensurdecedor, marcando o começo do fim. Vai, Pedro, corra! Miguel gritou, mas suas palavras eram apenas um sopro em meio ao terror. Pedro olhou para o amigo, a dúvida quente queimando sua alma. Deveria confiar em Miguel ou lutar contra essa força maligna e descobrir a verdade a qualquer custo? O instinto gritou para que ele fugisse, mas a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo o prendeu no lugar. E enquanto o cavalo maldito avançava, uma nova percepção surgiu em sua mente. O que Miguel havia dito? Poderia haver algo mais por trás de toda a lenda? O que mais essa cidade havia guardado em seus segredos sombrios? Cada passo do cavalo fazia o chão vibrar, ressoando através de seu corpo. O terror o envolvia, e enquanto a criatura se aproximava, a única coisa que Pedro sabia era que o verdadeiro jogo tinha acabado de começar. E no fundo de sua mente, um pensamento ecoava. O que exatamente aconteceu com os desaparecidos? Pedro sentiu um frio que não era apenas o do ar que entrava pela porta escancarada. Era um frio que percorria sua espinha, paralisando seus membros, enquanto os olhos do cavalo maldito pareciam se aprofundar em sua alma. Os relinchados ecoavam, dentro da casa, como se as paredes estivessem tomando forma, quase como se estivessem absorvendo o medo. Corra, Pedro! Agora! Miguel repetiu, mas a voz de seu amigo se desvanecia em meio ao rugido do pânico.
A criatura avançava, cada passo reverberando como explodindo num eco profundo, fazendo o chão tremer de maneira quase hipnótica. Pedro hesitou, seu cérebro lutando contra a lógica. A curiosidade o devorava. O que Miguel sabia? A pegada daquele cavalo era um eco de uma história que ele não podia ignorar. Fuja! Você precisa fugir! Miguel implorou, sua expressão de desespero revelando uma verdade que Pedro não queria encarar. Com um último olhar, ele decidiu agir. A necessidade de descobrir mais sobre essa maldição era mais forte que o pavor que sentia. Um grito estridente de dor misturado a um relincho ecoou pela sala. Pedro observou horrorizado enquanto o cavalo maldito se erguia, sua figura se contorcendo como se estivesse lutando contra algemas invisíveis, preso entre os mundos. A fumaça que emanava deixava o ambiente carregado de um cheiro quente e nauseante, como carne queimada. Os desaparecidos? Você os viu? É por causa dele, não é? Questionou Pedro sem conseguir conter a curiosidade. Silêncio! Miguel gritou, a tensão cortante na voz. Você não pode fazer isso. Ele não pode saber que você está aqui. O cavalo maldito se alimenta do seu medo, Pedro. E quanto mais você perguntar, mais forte ele fica. Pedro secou a garganta, as palavras presas, e num movimento instintivo, tomou o risco de se aproximar da sombra que ganhava forma. O cavalo maldito parou, como se tivesse sentido sua presença, e com um movimento brusco, girou a cabeça na direção de Pedro. A fúria nos olhos daquele ser era palpável. Era como se o tempo tivesse parado. Ele estava tão perto, quase ao alcance das mãos. Um único olhar, e tudo que Pedro havia ouvido sobre a criatura agora fazia sentido. Um espírito enganador. Uma lenda que se manifestava em meio ao sofrimento e ao desespero. Pedro! Miguel tentou puxá-lo de volta, mas a mão do amigo foi um mero sopro perto da determinação que agora envolvia o corpo de Pedro. Eu quero saber a verdade, ele gritou, desafiando a presença que os cercava. O ar ficou pesado, e enquanto as chamas queimavam os desejos de fuga, foi como se o chão começasse a se abrir sob seus pés, revelando uma escuridão ainda mais profunda e atrativa. Naquele momento, o cavalo maldito relinchou novamente, mas agora o som era diferente. Era um chamado, um convite. Uma onda de luz brilhou em meio à escuridão, revelando visões fugazes de rostos conhecidos nas brumas sinuosas. Pedro, aturdido, percebeu que as silhuetas não eram apenas ecos de seu passado. Eram os desaparecidos. Eles olhavam para ele com olhares de súplica e desespero, como se implorassem por libertação. Você tem que fazer uma escolha, Pedro. A voz de Miguel agora ressoava como um sussurro distante, mas firme. Ou é isso que você deseja? Perdê-los para sempre? O relincho do cavalo maldito se intensificou, retumbando com a intensidade da decisão que se aproximava. A sombra da criatura pulsava, como se estivesse esperando a resposta de Pedro. Um momento de escolha se desenrolava entre as trevas e a luz, entre o sabido e o desconhecido. Como se a própria casa estivesse observando, o clima mudava, a tensão era insuportável. Pedro sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele precisava tomar uma decisão não apenas por si, mas por todos aqueles que tinham sido engolidos pela lenda. E no fundo da mente, a pergunta começava a se formar. Mas até onde você está disposto a ir para descobrir a verdade? Pedro sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando em sua cabeça como se tentando lhe gritar. O cavalo maldito não era uma mera lenda, era uma entidade viva, pulsante, cheia de dor e fúria. Ele conhecia suas vítimas, os desaparecidos, e agora, de alguma forma, havia notado Pedro. O que ele queria? Qual era o preço da verdade? Pedro, não! Miguel gritou, finalmente puxando o amigo para trás. Mas a mão do garoto parecia escorregar da força da realidade, como se um campo invisível os separasse.
Pedro estava cativado, um marionete preso às cordas do desconhecido. As imagens dos desaparecidos dançavam ao seu redor, algumas figuras se tornando mais nítidas. Pedro reconheceu o rosto da primeira garota desaparecida da cidade, Maria. Seus olhos, cheios de lágrimas, mergulhados em uma tristeza profunda, olhavam para ele com um desespero que cortava a alma. E então ele avistou outros. Amigos, rostos familiares, todos capturados na teia de horror que o cavalo maldito havia construído. Libertem-se! Vocês precisam se libertar! A voz deles ecoava, uma súplica coletiva que reverberava no espaço. Pedro estava prestes a se inclinar mais próximo, quando uma explosão de luz irrompeu do cavalo maldito. Ele relinchou, um som que se transformou em um grito agonizante, como se estivesse sendo puxado de volta a um abismo. Chega! Miguel gritou finalmente enfurecido, enquanto empurrava Pedro para longe com toda a força que tinha. O garoto cambaleou, voltando-se para Miguel, que agora parecia ainda mais pálido e atormentado. Você não entende, Pedro. O que você está vendo, essa ilusão, são armadilhas. O cavalo maldito quer que você escolha, mas a verdade é que não há uma saída. A agonia na voz de Miguel era palpável. As pessoas desapareceram porque não conseguiram resistir a essa coisa, e uma vez que você olhar fundo o suficiente, você nunca mais voltará. Mas as palavras de Miguel pareciam mera brisa diante da tempestade no coração de Pedro. Ele não conseguia afastar o olhar daquela energia sombria, daquela força que parecia capturá-lo, e ao mesmo tempo oferecia uma revelação. Se tudo o que ele havia ouvido era verdade, talvez fosse sua única chance de libertar aqueles que estavam presos. Eu tenho que saber o que aconteceu com eles. Pedro insistiu, sentindo uma mistura de coragem e desespero. O cavalo maldito parecia aprovar, sua forma oscilando como se estivesse se alimentando da determinação do garoto. Nesse momento, uma rapidez atravessou o ambiente. O chão tremeu, e a casa começou a se desintegrar ao redor deles, as paredes rachando e o teto se curvando, como se o próprio lar estivesse em choque. Fragmentos de futuros possíveis flutuavam no ar, e Pedro teve uma visão. Ele viu um campo, um lugar aberto, longe da cidade, onde os desaparecidos estavam aprisionados, cativos de uma realidade que ele ainda não entendia. Não, volte! Miguel implorou, enquanto tentava segurar Pedro, mas era como tentar agarrar fumaça. O garoto começou a se afastar, seu destino irremediável se desenrolando. A visão tornou-se mais intensa, e Pedro viu os rostos dos desaparecidos mais uma vez, agora mais próximos, quase tocando-o. Eram vozes de súplica, um coro desesperado. Ele não poderia deixar essas almas para trás. Precisava descobrir o que realmente havia acontecido naquela maldição. Ele não tinha certeza do que esperava encontrar, se alguma formiga de esperança ainda pudesse existir na escuridão. Com um último olhar para Miguel, que agora estava em um estado de pânico completo, Pedro correu em direção à sombra pulsante do cavalo maldito. A verdade é a única resposta que posso buscar. Ele gritou, determinados os pensamentos enquanto o escuro o engolia. A sombra do cavalo maldito se expandiu, e a casa ao redor desabou em ruínas, submergindo Pedro em um turbilhão de vozes e imagens. Antes que ele percebesse, ele estava em outro lugar, completamente diferente, cercado por mistério e cada vez mais longe da segurança que havia deixado para trás. E então, no epicentro de tudo, uma pergunta ecoou em sua mente. Você está preparado para enfrentar o pior de si mesmo? Do outro lado da porta, Miguel tudo assistia, o desespero ainda ardendo em seu peito. Ele sabia que o verdadeiro terror estava apenas começando. Quando Pedro se viu em um novo lugar, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio opressor que o envolvia. A escuridão o cercava, como uma cortina pesada, somente quebrada por uma luz tênue que emanava de longe. Mas ao invés de alívio,
Aquela luz parecia atraí-lo, como uma mariposa atraída pela chama. O ambiente ao seu redor era uma paisagem desoladora. Elementos distorcidos de uma cidade abandonada se erguem sob a bruma, sombras dançando nas paredes de edifícios em ruínas. O ar era denso e carregado, com um cheiro de mofo e algo mais, uma podridão que deixava Pedro enjoado. Ele se sentia pequeno, uma gota em um oceano de terror. Pedro! A voz de Maria ressoou novamente em sua mente, tão próxima, tão real. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar de detalhes, mas toda a visão se perdia, devolvendo-lhe apenas ecos de dor. Ele precisava agir. O peso das almas desaparecidas ainda pairava sobre ele como um fardo incessante. Pedro, olhe para mim. Temos que nos libertar. Isso não é o que parece. Ouvindo as vozes, ele se voltou e viu uma figura familiar. Maria, envolta em uma aura de luz espectral. Seu semblante era um retrato de angústia. Ele tentou se aproximar, mas a figura se esvaía como fumaça. Você precisa abrir os olhos. Aquelas palavras ressoaram em seu interior. O que realmente significavam? Ouvindo a súplica da garota, Pedro hesitou e olhou para o caminho à sua frente. Ali, uma fissura se abria, revelando um vórtice de sombras, grosso e pulsante, como se a própria terra estivesse se contorcendo. Não se aproxime, gritou uma voz, e ao olhar para trás, Pedro viu Miguel emergir de uma sombra, aquele que havia tentado impedi-lo. É uma armadilha, você não sabe o que está enfrentando, mas a necessidade de descobrir a verdade era como um chamado irresistível. Pedro se virou novamente para o vórtice, a luz agora parecendo mais intensa, mesmo que não oferecesse segurança. Ele sentiu uma força desconhecida o puxar para frente. Por trás de Miguel, ele vislumbrou as distorções de almas perdidas, rostos soltando um grito silencioso, cada um deles suplicante. Libertem-se, você pode nos salvar. As vozes ecoaram novamente, um lamento que rasgava seu ser. Um impulso tomou conta de Pedro. Ele estava tão próximo. Precisava seguir em frente. Uma sensação lhe dizia que a resposta estava ali, escondida no centro daquele vórtice. Respirando fundo, saltou para dentro. A sensação foi como cair em uma correnteza, mergulhando em um espaço pulsante. Todo seu corpo foi tomado por um frio indescritível, enquanto as imagens de sofrimento e desespero dançavam à sua volta. Ele sentia cada lágrima, cada dor, como uma ferida aberta em seu próprio coração. E então, de repente, a visão mudou. Um campo se abria diante dele, iluminado pela luz prateada da lua. Os desaparecidos estavam todos lá, em um estado de terror petrificado, presas em uma névoa densa. Mas seus olhares se voltaram para Pedro. Uma mistura de esperança e medo. O que realmente acontecia? Uma sombra se ergueu acima deles, uma forma monstruosa que era tanto familiar quanto estranha. O cavalo maldito. Ele relinchou com um som que cortava a noite, e a névoa se agitou como se o próprio mundo estivesse em crise. Você fez sua escolha, garoto. A voz do cavalo maldito ecoou, cada sílaba envolta em dor. Agora o preço será pago. Pedro se sentiu paralisado, o terror apertando-lhe a garganta. Era um momento decisivo. Teria ele a coragem de enfrentar a verdade ou se esvair sob a pressão? As almas ao seu redor o encaravam, cada uma delas esperando por uma resposta. O que ele realmente queria descobrir? E a que preço? E então a luz começou a se apagar. As vozes se transformando em gritos desesperados, ecoando enquanto Pedro lutava para entender a magnitude de sua escolha. No fundo, uma única pergunta pulsava em sua mente. Você pode se sacrificar pela verdade. A névoa se espessava ao redor de Pedro, como se tentasse engoli-lo inteiro. O cavalo maldito se aproximava, cada passo baita fazendo a terra tremer sob os pés de Pedro. O som dos cascos batendo no chão era como o pulsar de um coração.
forte e incontrolável, levando-o à beira do desespero. Eu sou a escolha, garoto. O cavalo maldito riu, sua voz uma mistura de grito e sopro que vibrava através da noite. Você não pode escapar do que está prestes a fazer. Pedro olhou ao redor. As almas perdidas pareciam agora se contorcer. As expressões no rosto vão de esperança para um medo palpável. Era como se elas soubessem que o tempo estava se esgotando. Ele precisava decidir, mas a pressão esmagava sua mente. Libertem-se! Quebre a corrente! Um desespero incontrolável preenchia os gritos, cada voz um remorso não resolvido. Mas o que significava quebrar a corrente? Ele mal entendia a própria situação, quanto mais os grilhões que aprisionavam aquelas almas. E então, uma imagem cortou sua mente. Maria, seus olhos cheios de lágrimas, um sorriso triste que parecia ecoar uma tristeza profunda. Pedro, é você quem deve salvar eles. Ela sussurrou em seus pensamentos, mas a sua imagem se esvaía novamente. Um impulso fez o coração de Pedro disparar. Ele não podia deixar que seus amigos ficassem ali para sempre, suas vidas congeladas em um pesadelo. Com um movimento quase involuntário, ele deu um passo à frente. As sombras ao seu redor rugiram, como se não quisessem que ele continuasse. Você realmente vai fazer isso? Perguntou o cavalo maldito, sua voz agora mais calma, mas ainda assim ameaçadora. Pagar o preço pela verdade. Você tem ideia do que isso significa? A cena ao seu redor começou a pulsar. As almas, presas à névoa, começaram a ser puxadas para o centro, como se uma força invisível as atraiu. Pedro olhou para elas e então olhou de volta para o cavalo maldito, que agora se erguia como uma tempestade de sombras, prestes a se desatar. Era como se o próprio inferno estivesse se preparando para abrir suas portas. Você precisa decidir agora. Rugiu o cavalo maldito, cada palavra uma faca. Salvar a si mesmo ou arriscar tudo por eles. O desespero dominava Pedro. Ele podia sentir o peso sobre os ombros, todas aquelas vidas esperando por sua decisão. O medo de falhar o congelava, mas a raiva pelo sistema absurdo que os mantinha ali também queimava dentro dele. Com um rugido de coragem ele gritou: Eu vou salvar vocês. No instante em que as palavras deixaram seus lábios, uma onda de energia o envolveu. O campo iluminado pela luna começou a vibrar e uma luz ofuscante o cegou momentaneamente. Quando pôde ver novamente, percebia o cavalo maldito se contorcer, como se estivesse preso em uma dor imensa, e naquele momento, tudo ao seu redor se destruiu em uma fúria de luz e escuridão. Os gritos das almas se misturaram com o som de uma tempestade furiosa, e Pedro sentiu-se sendo rasgado entre dois mundos. O que estava acontecendo? Ele estava salvando-os ou condenando a todos? Assim que a luz começou a se dissipar, o cavalo maldito olhou para Pedro, uma expressão de surpresa. Você. Não é comum. O que você fez? Pedro não tinha tempo para pensar. Ele se viu cercado pelas almas, agora não mais petrificadas, suas expressões cheias de esperança renovada, mas também de dúvidas. Elas se moviam, como se estivessem prestes a seguir um caminho que nunca haviam visto antes. Agora vocês têm uma escolha, ele disse, finalmente sentindo um fio de controle. Decidam-se. Vocês querem libertar-se ou ficar presos na memória desse lugar? Era agora ou nunca. Mas o resultado dessa escolha poderia ser devastador. Pedro sabia que a verdade estava mais perto do que nunca, mas o que mais teriam que enfrentar? Ele olhou em volta, a incerteza pulsando em seu peito, e sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. A névoa que antes cercava Pedro se dissipou, mas uma nova escuridão se formava diante dele. As almas, antes paralisadas pelo medo, agora se moviam com ansiosidade, como se uma força invisível as empurrasse para uma decisão que poderia selar seus destinos. O silêncio que seguiu parecia sufocante, pesado com a tensão.
Libertem-nos! Uma voz ecoou entre as almas, mais forte que as demais. Era Carlos, um amigo próximo de Pedro. Não podemos ficar aqui. Tememos o desconhecido, mas essa é a nossa chance. Pedro olhou para Carlos e sentiu uma onda de coragem, mas também de terror. O cavalo maldito ainda os observava, sua figura imponente pulsando como uma tempestade. Cada músculo seu parecia a ponto de explodir em ação, e a risada que soltava agora soava como um pesadelo afogado em melodia macabra. Vocês acham que podem se libertar tão facilmente? Questionou o cavalo, a voz cortante como lâminas afiadas. O que está do outro lado é muito mais negro do que o que vocês têm vivido. As almas começaram a se agitar, o pânico ressurgindo em seus rostos. Algumas recuaram, outras avançaram, incapazes de lidar com a escolha imposta. Pedro sentia o pânico crescendo dentro de si, sufocando sua determinação. Não era apenas a sua escolha em jogo, mas a deles. E que chance tinham realmente de atravessar a escuridão? É hora de decidir, Pedro! Gritou o cavalo maldito, dando um passo à frente, os cascos tocando o chão com um estrondo que de alguma forma parecia um chamado, um convite ao horror. A névoa voltou a se enrolar ao redor da figura sinistra. Aceite a verdade ou morra na mentira. Corações batiam desenfreados. Todos podiam sentir a realidade se fragmentando ao redor deles, enquanto o cavalo continuava a zombar da situação, como se estivesse assistindo a um espetáculo grotesco. Pedro fez uma pausa, ouvindo o eco de sua própria voz em sua mente. Eu vou salvar vocês. Maria, ainda clara em sua memória, sussurrou mais uma vez, um chamado distante. Confie na verdade. Só isso. Olhando para as almas ao seu redor, Pedro sentiu um impulso crescente. Passo a passo, pensou, uma escolha de cada vez. Para cada alma que hesitou, um passo poderia ser suficiente. Carlos, você está pronto? Perguntou Pedro, a voz firme apesar do tremer de suas pernas. Pronto para o quê, Pedro? Carlos respondeu confuso e nervoso. Se a gente sair, você não vai se perder também? Não, eu não vou. Temos que tentar. Pedro exclamou, começando a andar em direção às sombras que se desenhavam na escuridão ao redor. Quem quer seguir? Algumas almas hesitaram, mas outras se juntaram a ele, unidas pelo desejo de escapar. Entretanto, a névoa ganhou vida novamente, suas formas contorcidas sussurrando segredos insidiosos. Vocês não sabem o que estão fazendo. As vozes pareciam se entrelaçar, criando um canto de advertência e desespero. À medida que o grupo caminhava, o cavalo maldito rugiu, uma fúria perturbadora emanando de sua presença. Vocês estarão condenados, não há volta, eu os alcançarei. Pedro e as almas se moveram, a luz fraca da lua os guiando através da escuridão. Cada passo parecia um desafio, cada sombra uma ameaça, e mesmo assim eles avançavam, determinados a quebrar as correntes que os prendiam. É então que Pedro ouviu o estalo. Algo se partindo. Ele virou-se rapidamente para ver uma sombra se erguendo atrás deles. O cavalo não estava mais sozinho. Outras criaturas sombrias se formavam, emergindo da névoa, como se a própria escuridão estivesse viva. Olhos brilhantes e dentes afiados se destacavam, latidos de desespero se misturando aos ruídos. O verdadeiro terror estava chegando. Cuidado! Gritou Pedro, mas já era tarde. O que realmente estava prestes a liberá-los poderia também ser a ruína definitiva. O caminho estava se fechando, e para onde iriam agora? A questão latejava na mente de Pedro enquanto o perigo se aproximava e a dúvida ecoava. Eles conseguirão escapar deste pesadelo ou seriam tragados para sempre? O ar gelado cortava como facas enquanto Pedro e as almas se encaminhavam pelo caminho estreito, cercados por sombras crescentes. Ele podia sentir a respiração acelerada de Carlos ao seu lado,
o amigo agarrando seu braço com força. Pedro, eles estão vindo. Carlos sussurrou, a voz trêmula como uma folha ao vento. As criaturas se aproximavam, contorcidas e grotescas, com olhos que brilhavam como brasas, refletindo um desejo insaciável por sangue e pavor. A névoa espessava ao redor deles, quase como um ser vivo tentando recuperar o que lhe pertencia. Um dos monstros, com suas garras longas e afiadas, avançou, e um grito foi arrancado da garganta de uma das almas. Pedro olhou para trás e sentiu seu coração acelerar. Eram muitos, muitos demais. Precisamos correr agora! Ele gritou, puxando Carlos consigo. Enquanto os outros hesitavam, a escuridão avançava como se estivesse absorvendo a luz. A risada do cavalo maldito ressoou como um eco distorcido, um lembrete maligno de que a escravidão da alma era um destino iminente. Com a adrenalina pulsando em suas veias, Pedro se lançou adiante, pelas sombras que pareciam crescer e se fechar sobre eles. O chão era irregular, coberto de pedras e raízes que se retorciam como tentáculos. Ele podia sentir suas pernas queimando, mas não podia parar. Cada passo marcava um grito silencioso para a liberdade. Carlos estava logo atrás, mas Pedro podia ouvir o aumento do desespero entre as almas. Para onde estamos indo? Alguém gritou, a dúvida ressoando como uma lâmina afiada. Pedro parou apenas por um instante, desejando dar consolo, mas a verdade era dolorosa e densa como a escuridão em torno deles. Para a luz, respondeu, sua voz firme, mesmo que a incerteza latejasse em seu interior. Se houvesse uma saída, se havia alguma chance de vitória contra o mal que os perseguia, precisavam se mover juntos. Eles chegaram a um local mais claro, mas não por muito tempo. Uma luz tênue, fraca e pulsante chamou a atenção de Pedro à frente. Ali, apontou ele, já sentindo esperança brotar. Mas logo atrás, o cavalo maldito rugiu, um som que ecoava em seus ossos, fazendo cada um estremecer de pavor. Cuidado! Carlos gritou. O que antes era uma chance de salvação agora parecia um palácio de horrores. As almas relutavam, hesitando. Algumas começaram a retroceder enquanto outras gritavam apavoradas. Fiquem juntos, pediu Pedro, sua voz mais autoritária. Isso é o que o cavalo maldito quer. Ele quer nos dividir. Mas o pânico tomou conta, como um incêndio consumindo um campo seco. Alguém desmoronou, gritando por ajuda, e seu grito ecoou, criando uma onda de medo. Pedro se obrigou a não olhar. O horror se espalhava, e eles estavam apenas a um passo de entrar no abismo. Vamos! Pedro ordenou, mas as criaturas estavam próximas agora, as sombras crescendo em cima deles, olhos brilhando com uma fome insaciável. Uma alma desesperada se lançou contra o lado do cavalo maldito, em um gesto de desespero total. O rugido do cavalo ressoou como trovão, e Pedro sentiu que a terra sob seus pés pulsava com a força da maldição. Então, em um movimento terrível, as criaturas pegaram a alma, arrastando-a para o próprio seio da escuridão, enquanto seus gritos se transformavam em um eco distante. Pedro sentiu o estômago revirar. Naquele momento, a percepção da fatalidade caiu como uma lâmina. Aqueles eram os primeiros a serem tragados, mas e os outros? Quantas almas mais ele poderia perder antes que tudo acabasse? Não vamos deixar isso acontecer, ele gritou mais uma vez. Acompanhem a luz. E com isso, ele se lançou para a frente, o medo e a determinação lutando em seu coração. Enquanto avançava, a luz à frente entrou em foco. Mas antes que pudesse fazer outra escolha, algo se materializou na escuridão à sua direita. Um portal pulsante, quase vivo, como se pudesse devorá-lo inteiro. Pedro! Uma voz conhecida emanou do portal, uma mistura de conforto e terror. Era Maria, seu rosto pálido e radiante, estendendo a mão. Venha, este é o caminho. Pedro parou, o medo e a esperança colidindo em seu coração. O que deveria fazer?
Seguir para a luz ou entrar na escuridão? O cavalo maldito rugiu ainda mais alto, e a escolha que parecia clara agora se tornara um labirinto de incertezas. O que os aguardava do outro lado? A decisão poderia significar vida ou morte, salvação ou condenação. E o tempo estava se esgotando. Ele poderia perder todos de uma só vez ou finalmente libertá-los. Qual caminho escolheria? Pedro sentiu o coração disparar, pulsando como se fosse explodir dentro do peito. Ele olhou para o portal, a mão de Maria estendida, a luz ao fundo ofuscante e sedutora. O cavalo maldito rugiu novamente, mais próximo agora, um eco de um pesadelo que nunca acabava. O ar ficava cada vez mais pesado, como se a própria névoa estivesse tentando sufocá-los. Pedro, venha! Maria implorou. Seu tom era urgentemente doce, como um canto de sereia em meio ao caos. Mas a incerteza cravou-se em sua mente. O que era aquele portal? Um caminho para a salvação ou um convite para a perdição? Carlos estava atrás dele, respirando ofegante, os olhos arregalados de terror. Pedro, o que você vai fazer? Ele mal conseguia pensar, mas a tensão entre eles crescia à medida que a escuridão se aproximava. Instintivamente, Pedro esticou a mão, mas hesitou. Ele não poderia deixar Carlos, não assim. Carlos, precisamos... Mas as palavras falharam. Ele não sabia o que dizer. Percebeu que o desespero não afetava apenas os outros. Dominava seus próprios pensamentos. A névoa girou, contorcendo-se, e uma sombra se desfez em uma das bordas, revelando um dos monstros, mais grotesco e maléfico que os anteriores. Suas garras, mais longas, pareciam se estender até os limites da realidade, sedentas por uma ligação com a carne. Um grito agudo ressoou, e Pedro se virou para ver outra alma sendo puxada para a escuridão. A expressão de medo cravada em seu rosto. A angústia gritou dentro dele. Ele lutava contra a possibilidade de perder mais alguém. Não, voltem, fiquem juntos, gritou, tentando reunir os fragmentos de coragem que ainda sobravam. A luz está mais perto. A luz poderia ser a saída. Mas já havia olhos demasiados fixos neles. Sabia que a escuridão não os deixaria escapar facilmente. Maria começou a parecer menos etérea e mais concreta. Seus olhos brilhavam, mas não era apenas luz. Havia uma tristeza ali, algo que Pedro nunca tinha visto antes. Por favor, Pedro, se você tiver um pouco de fé, eu posso te levar para longe daqui. O que aconteceu com você? Perguntou ele, a voz embargada de medo e confusão. O passado que os unia agora parecia um fardo. Ele queria saber, mas o tempo estava se esgotando. Esta não é a hora de questionar. Você precisa decidir. A urgência na voz de Maria cortou o ar como um punhal. Mas ele sabia que, por trás da insistência dela, havia um segredo. Um que poderia mudar tudo, ou piorar ainda mais. O rugido do cavalo maldito se tornou um grito ensurdecedor, reverberando nas paredes de suas mentes. As criaturas estavam quase ali. Pedro olhou para trás, viu as almas perdidas, sentindo seu desespero envolvê-lo como uma rede. Carlos, por favor, entre no portal. Não me deixe aqui. Carlos hesitou, alguns passos atrás. Os olhos dele refletiam a dúvida, uma luta interna que Pedro conhecia bem. Mas e você? Seus instintos gritavam para que ele fosse. A luz, por mais tênue que fosse, ainda brilhava como a última esperança. Vá, eu vou ficar e lutar. Encontre uma saída, salve-se. Com isso, ele se virou, correndo em direção ao portal, sabendo que cada segundo contava. Um passo em direção a Maria e a certeza da resposta poderia estar ali. Mas um peso estrondoso se concentrava sobre eles. Era como se a própria escuridão estivesse tentando abraçar o que restava de sua esperança. Pedro! A voz chorosa de Carlos ecoou, mas Pedro estava mergulhado em sua escolha. Ele estava a um passo do portal, quando tudo ao seu redor começou a tremer.
Era um sinal de que a escolha estava sendo fortemente contestada. A névoa se intensificava, moldando figuras de terror ao redor deles. A visão do cavalo maldito misturava-se com as sombras, como se tudo estivesse em um único gozo de raiva e desespero. O portal diante dele começava a dispersar como fumaça, um caminho que se fechava. E então outra alma gritou, um grito que cortou o silêncio. Não somos apenas sombras. Lute por nós. Era isso. A escolha não era somente de Pedro, mas de todos à sua volta. Ele parou, sentiu seu corpo se contorcer em um conflito. Pedro, escolha! Gritou Maria, mas a voz dela agora estava quase perdida em um mar de lamentos. Enquanto a escuridão os cercava, lançando sombras sobre suas almas, a pergunta ressoava forte. Que preço você está disposto a pagar pela liberdade? A resposta estava perto, mas o tempo acabava. O que Pedro realmente desejava? Naquele momento, ele sabia que a verdadeira escolha estava apenas começando. E atrás dele, o rugido do cavalo maldito se intensificou, desafiando-os a enfrentar o que mais temiam. Assim, a luta pela sobrevivência começava a desenhar novos contornos de horror. O que ele escolheria quando a escuridão prometia engolfá-los a todos? Pedro estava paralisado. O tempo parecia parar ao mesmo tempo em que a escuridão se alastrava como um manto opressor. As criaturas se aproximavam e o cavalo maldito, uma manifestação do terror que os consumia, pulsava com uma presença ameaçadora. Ele olhou para Maria, sua figura etérea agora repleta de urgência e dor. A luz do portal esmaecia e cada grito das almas perdidas ecoava em seu coração. Escolha, Pedro. A voz dela soava como um eco distante, mas um chamado inegável. Naquele momento, compreendeu que o destino não era apenas seu, mas de todos eles. A vida e a dor de cada alma perdida pairavam sobre ele. Ele não poderia escolher apenas por si. As vidas que estavam ao seu redor dependiam de sua coragem. O cavalo maldito rugiu, um som profundo que ameaçava devorar tudo à sua frente. Mas as memórias de cada amigo desaparecido começaram a fluir por sua mente. Aqueles momentos felizes, os risos e até mesmo as brigas. E ele sabia que não poderia deixá-los para trás. Eu não vou deixá-los morrer, gritou, agora com uma determinação renovada. E ao dizer isso, sentiu um calor crescente em seu peito, uma coragem que começou a preencher o vazio do medo. Vamos todos, ordenou Pedro, unindo suas forças com as almas à sua volta. A luz está ali. Se lutarmos juntos, podemos vencê-los. Pedro avançou, sem medo, em direção ao coração da escuridão. As almas, agora repletas de esperança, começaram a acompanhar seus passos, unindo-se na batalha. Ele pôde sentir seus medos se dissipando ao lado da coragem que estavam despertando juntos. O cavalo maldito rugiu novamente, mas havia uma nova determinação no ar, um espírito de resistência. Lutem! Gritou Pedro. A luz do portal atrás deles começou a brilhar intensamente enquanto eles avançavam na direção do cavalo. A névoa de sombras começou a retroceder, recuando diante da união deles, como se a luz de seus corações estivesse brilhando mais forte do que qualquer treva. O cavalo maldito, agora visivelmente abalado, hesitou. Ele sentiu o poder daqueles que se uniram contra ele. As garras e dentes afiados, antes tão formidáveis, pareciam agora fracos diante da união dos que lutavam por seus verdadeiros laços. Eles eram mais do que sombras, eram amigos, almas que se negavam a se deixar devorar. Não, vocês são meus. O cavalo rugiu, mais feroz do que nunca, mas Pedro sabia que o momento decisivo havia chegado. Com um movimento de coragem, ele liderou a carga em direção ao cavalo maldito. Juntos, gritou, e com isso todos se uniram, lançando-se na direção do vilão sombrio. As forças se chocaram. Quando o impacto aconteceu, uma onda de luz explodiu ao redor deles.
A escuridão se despedaçou, e o cavalo maldito soltou um grito final, um som que ecoou por toda a dimensão, cortando a noite como se ela estivesse sendo rasgada. E então tudo ficou em silêncio. O silêncio parecia ressoar nos corações de Pedro e das almas, cuja presença agora estava mais forte do que nunca. Tudo parecia estar repleto de um calor tênue, e a ideia da liberdade começou a ressoar de forma intensa. As sombras que antes dominavam agora se dissiparam, e a luz do portal brilhou como nunca. Pedro olhou à sua volta, o campo vazio agora preenchido por rostos conhecidos. Ele estava cercado por todos que havia perdido, todos com um sorriso nos lábios. Livres. Fizemos isso! Conseguimos! Pedro exclamou, o coração pulsando em um alvoroço de alegria e alívio. E ao seu redor, os amigos se abraçaram como se tivessem renascido. Mas ainda havia uma sombra que pairava, uma sensação de que ainda restava um eco daquela luta. Obrigada, Pedro. Maria olhou nos olhos dele e ele sentiu o poder da gratidão. Você foi corajoso. Agora podemos seguir em frente. E, com um último olhar cheio de esperança, Pedro se virou para a direção que a luz estava levando-os. Era o caminho do retorno, onde os pesadelos do passado eram finalmente deixados para trás. Eles caminhariam juntos, carregando a lembrança do que haviam enfrentado, juntos pela liberdade, finalmente livre do peso do cavalo maldito. Mas uma última mensagem ecoou em sua mente, trazendo um tipo de paz. A verdade era sempre a escolha mais difícil, mas a liberdade sempre valeria a luta. Neste novo horizonte, eles poderiam finalmente recomeçar. E assim, a lenda do cavalo maldito se desfez no ar. Um eco de história sombria, transformada em um sussurro de esperança. Agora, era hora de viver. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. É disso que estamos falando. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada sombria. Comente suas reações e teorias sobre esse final surpreendente e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos nessa jornada.